Declaro aberta a 8ª reunião da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Essa audiência foi convocada para a discussão das prisões ilegais de caçadores, atiradores e colecionadores, conhecidos como CACs, por divergências de entendimento sobre a aplicabilidade de leis e regulamentos em relação a estes esportistas. Em atendimento ao requerimento 286/2018, de autoria do deputado Onyx Lorenzoni, que preside essa sessão, do cabo Sabino e do deputado Laudívio Carvalho, cabo Sabino do Ceará e o deputado Laudívio Carvalho de Minas Gerais. E hoje o requerimento de autoria do deputado Laerte Bessa, aqui do Distrito Federal, número 289/18, que permitirá que nós possamos ouvir o doutor Rodrigo Moreira, que vai falar em nome do Clube de Atiradores, Caçadores e Colecionadores do DF. Os palestrantes terão direito de 10 minutos de exposição, claro, com a flexibilidade para que possam concluir o seu raciocínio com tranquilidade e com tempo suficiente. Informo que essa reunião é um evento interativo com a participação popular por meio do portal E-Democracia. As perguntas mais votadas pelos internautas serão respondidas durante a reunião. Convido para tomar assento, já está à mesa, o doutor Arnaldo Haddad, presidente da Associação Brasileira de Atiradores Civis, a ABAT. O senhor André Luiz Azevedo Lima, presidente da Federação Cearense de Tiro Tático. E Dr. Rodrigo Moreira, presidente do Clube de Atiradores, Caçadores e Colecionadores do DF. Informo que também foram convidados, mas não puderam comparecer, o desembargador Edson Brandão, do Tribunal de Justiça de São Paulo, e eu lamento imensamente que o governo do Estado do Ceará, que foi convidado na pessoa do delegado André Costa, secretário de Estado de Segurança Pública do Estado do Ceará, que designou a doutora Adriana Silveira de Arruda, delegada da Polícia Civil do Estado do Ceará, para comparecer a essa audiência. De ultíssima hora, fez um contato com a assessoria técnica da comissão, dizendo que ela acreditava ser, não uma audiência pública, mas uma conferência pela internet, né, uma teleconferência, né, e nós lamentamos, porque o Estado do Ceará hoje tem uma prática suportada por orientação das autoridades cearenses governamentais, que trazem o conflito desnecessário e irracional entre aqueles que regularmente estão no exercício de um direito para obter uma eventual premiação por apreensão de armas. Isso é algo absolutamente inaceitável que no século XXI isso continue acontecendo. Talvez o governador do Ceará e o secretário de Segurança do Ceará estivessem adequados aos anos da Idade Média, onde os senhores feudais de então decidiam quem tinha capacidade de defesa e quem não tinha. Não cabe a uma autoridade pública dar a garantia à bandidagem de que o cidadão não tem capacidade de se defender. Por isso que essa comissão tentou mediar um entendimento e a busca de um diálogo franco, respeitoso e aberto. Nós vamos prosseguir, não vai ser a ausência destas representações do Estado do Ceará que vão refrear a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados no intuito de resolver, solucionar e salvaguardar direitos de cidadãos que estão habilitados pelo Exército Nacional, que estão habilitados pela legislação em vigor e que não podem ser constrangidos, muito menos presos, sob argumentos absolutamente irracionais. O que se exige de uma autoridade pública é racionalidade. E eu gostaria que aqui estivesse o secretário de Segurança do Ceará para dizer que as atitudes que estão sendo tomadas hoje no Ceará, elas são racionais. E parece que, lamentavelmente, não é um Estado da Federação onde fatos como esse estão acontecendo. Os deputados interessados em interpelar os convidados deverão inscrever-se previamente junto à Secretaria. Concedo a palavra ao senhor Arnaldo Haddad, presidente da Associação Brasileira de Atiradores Civis, pelo tempo que se fizer
necessário. O cronômetro vai começar em 10 minutos, mas o tempo, doutor Ronaldo, será aquele que Vossa Excelência necessitar para expor toda essa situação. Muitíssimo obrigado ao meu querido amigo Onyx Lorenzoni. É uma pessoa que tem lutado com força na defesa dos nossos direitos. Desde que iniciamos esse trabalho nos idos de 2014, foi o primeiro deputado federal que nos recebeu em reunião, garantindo que a gente conseguisse continuar nessa luta. Se estamos aqui hoje, devemos isso a, principalmente, o Dr. Onyx Lorenzoni. Mas não menos importante é agradecer ao Cabo Sabino, que ombreou essa proposta, e também o deputado Laudívio Carvalho, que já há muito tempo tem se envolvido nesse trabalho na luta pelo direito do brasileiro ter e portar armas de fogo legalmente. A nossa entidade, a ABAT, Associação Brasileira de Atiradores Civis, é uma entidade dedicada à defesa dos direitos e liberdades civis, especialmente para os proprietários de armas de fogo em todo o território nacional. Fomos formados em 2014, já estamos com 1.300 associados. Lutamos pelo direito de termos e portarmos armas legalmente e lutamos com a mesma força contra qualquer tipo de posse e porte ilegais de armas de fogo, porque eu acho que seria insano permitirmos que os membros do crime organizado e quem não está disposto a cumprir os requisitos legais tivessem os mesmos direitos daqueles cidadãos de bem que comprovam a sua capacidade para isso. A apresentação está disponível, por favor? Mas eu vou continuar mesmo sem apresentação. A princípio, nós tratamos a respeito da Lei 10.826, cujo objeto é o controle de armas no Brasil. Ok? Dentro desse contexto legal, o capítulo 3 do Estatuto do Desarmamento cuida especificamente de porte. Ok? E porte do quê? Porte de armas de fogo, o assunto não é outro. Classificamos, doutrinariamente, os seguintes tipos de porte. Ok. Pode pular até os tipos de porte de arma de fogo. Tipos de porte de arma de fogo existentes no Brasil. Classificamos como legal aquele tipo de porte que já é previsto em lei específica, ok? Temos exemplos de leis federais que definem porte de arma para os militares, para os magistrados, na LOMAN, e nas leis orgânicas do Ministério Público, por exemplo, ok? Porte de arma de fogo, como nome em iuris, é só o do artigo 10, ok? No artigo 16, temos o porte de subsistência. Podemos classificar como porte funcional todas as instituições públicas que estão listadas no artigo 6º. Porte de trânsito é uma figura jurídica que parece ser nova, mas não é. Já estava no R105 de 1960 e pouco, ok? Eu tinha meu porte de arma estadual, que era um porte de trânsito. E o porte empresarial é o porte que é definido não para a pessoa física, mas para a pessoa jurídica. Aquelas empresas que transportam valores e fazem segurança privada. O funcionário da empresa, ele não tem porte. Ele está com a arma, mas o porte é da empresa. Próximo quadro, por favor. Porte geral de arma de fogo é uma expressão que a gente costuma ouvir muito, mas na prática não existe. O que nós temos no Brasil é uma proibição geral à arma de fogo. Artigo 6º, caput, é proibido o porte de arma para todos, exceto os casos previstos em lei
e para, dois pontos. Aí lemos todos os incisos, ok? Próximo quadro. Porte de trânsito, então, é apenas um dos muitos tipos de porte de arma previstos na lei. É um nome iuris, como qualquer outro, como porte de arma de fogo também é um nome iuris, ok? É diferido a quem pertence a uma entidade desportiva de tiro, não sendo proibido de portar sua arma, porque está no inciso 9, deve exercer-se direito observando as disposições da lei ambiental e o regulamento da lei. Dentro do nosso contexto da Constituição Federal de 88, regulamento da lei são os decretos. No caso, é uma regulação dúplice. É o decreto 3665, que a gente conhece como R105, e o decreto 5.123, que os senhores lerão lá, está escrito, regulamenta a lei 10.826. Ok? A competência para conceder o porte de trânsito é do Exército Brasileiro. Artigo 9º e o artigo... É o próximo quadro já, por favor. Esse aqui, o artigo 9º e o 24. E o decreto 5.123 nos diz que o porte de trânsito previsto na lei se materializa na GTE, na Guia de Trânsito, e coincide também com o que está no R105. Então, vocês vejam, existe uma consistência, não é um direito que nasce do nada, é um direito que existe e está completamente bem regulamentado. Próximo quadro, por favor. Veja só, voltando lá, artigo 6º diz que todos são proibidos de portar armas de fogo. Mas será que são todos mesmo? Os policiais portam armas. Sabem por quê? Não é porque eles têm um direito especial só pelo fato de serem policiais, mas porque estão descritos na lei. Assim como acontece com as Forças Armadas. As Forças Armadas estão com armas porque a lei assim o diz. É o inciso 1º. Ok? Vemos, então, o caso de pessoas que não são proibidas de portar armas de fogo, que são os casos previstos em lei. Quem está listado nos diversos incisos do artigo 6º, por exemplo, né, as Forças Armadas e as Polícias Constitucionais, que estão no inciso 2. Mas lá no inciso 9 nós vemos que estão os membros das entidades esportivas de tiro. Vamos ver então quais são os crimes de porte ilegal de arma de fogo. São diversos verbos. Em direito a gente diz que o verbo é o núcleo do tipo, ok? Mas veja só que existem duas condicionantes para existir o crime. A pessoa tem que estar sem autorização e também tem que estar em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Deputado Laudívio, boa tarde. O tipo... Saudamos a presença do deputado Laudívio Carvalho. Próximo quadro, por favor. Pode ir mais um, para o estelionato. Estelionato é um crime que estudamos na parte de crimes em espécie em qualquer curso de direito. Okay? Ele é interessante pelo seguinte, ele tem uma construção que deve ser seguida para a gente compreender se o agente cometeu ou não o crime de estelionato. Ok? Próximo quadro, por favor. São necessários. A gente vê que são requisitos obrigatórios, ok? Tem que se buscar uma vantagem ilícita. Se for uma vantagem legal, não existe o crime. Tem que causar prejuízo a outra pessoa. Se não houver prova do prejuízo, não existe estelionato. Tem que se utilizar de meio, artifício, ardil, uma artimanha, porque se a pessoa não tiver sido, não tiver utilizado esses meios, não se configura o estelionato. E, por fim, tem que enganar alguém, levando essa pessoa a erro. Basta a ausência de qualquer um desses elementos e já não temos o crime de estelionato. Eu não vou me estender porque o tempo é curto, mas isso está
em vasta jurisprudência, tá? Isso aqui não é algo que eu estou dizendo pela primeira vez aqui. Qualquer um que tem intimidade mínima com o direito verá que isso é assim que funciona. Mas, quando a gente... Pode ir para o próximo quadro. Quando a gente para estudar os crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo, parece que o pensamento jurídico desaparece, porque eu nunca vi um acórdão mostrando isso, que é tão simples, tá? A pessoa tem que estar sem autorização, mas não basta isso, tem que também estar violando lei ou o regulamento. Tem que existir presentes esses dois elementos. Primeiro elemento, sem autorização. Segundo elemento, violar a lei ou o regulamento, tá? Vamos ver o que é autorização. Exemplos de autorização. O documento de porte federal de arma de fogo é um exemplo. O PAF, porte de arma de fogo, emitido pelo Exército, ele é emitido para alguns oficiais de praças. O porte funcional de muitas carreiras. A carteira funcional do MP é suficiente para comprovar o porte de arma de fogo. As guias de trânsito do EB, que não é só para pessoas físicas, para pessoas jurídicas também existem essas guias de trânsito. As guias de trânsito da Polícia Federal, as armas de instrutores, capacitações, credenciamentos, etc. Ok? Geralmente são guias de trânsito ocasionais. Exemplos de quem não precisa de autorização, ou seja, não precisa estar com uma carteirinha funcional nem porte de armas. Todos aqueles que estão previstos em lei, ok? Por exemplo, o juiz de direito. Ele não precisa estar com um documento de porte de arma para exercer o direito. Ele tem que estar com a funcional, mais o seu documento de registro da arma. Ok? O regulamento da lei é um pouquinho mais fácil da gente compreender, porque está na Constituição Federal dizendo o que é que regula uma lei. No caso, é uma lei duplamente regulada pelo R105 e pelo Decreto 5.123 de 04. Agora vamos ver o próximo quadro. Vamos fazer uma brincadeirinha para ver quem comete crime e quem não comete. Se a pessoa tem autorização e está cumprindo a lei e regulamento, é fácil, a gente compreende que não tem crime. E se a pessoa tem autorização e está descumprindo a lei ou regulamento? Por exemplo, o camarada que tem um porte federal e não quis deixar a arma dentro do carro porque o carro ficaria com valete. Então, ele vai entrar num restaurante com essa arma de fogo. Ele está cometendo uma irregularidade violando o artigo 26 do Decreto 5.123. Comete crime? Não, não comete crime. Porque ele tem autorização, ele tem o documento de porte de arma. Vamos ver aí, sem autorização, mas cumprindo a lei e o regulamento. O juiz de direito, ele não tem autorização, mas tem uma lei federal dizendo que ele tem esse direito ao porte de arma, e isso não viola o regulamento, porque o regulamento está colocando as condições onde ele pode exercer isso. Ok? Também não é crime. Aí vemos a quarta hipótese. O camarada está sem autorização, mas também descumprindo a lei e o regulamento. Aí cumpriu o iter, a gente chama de iter criminis, configurou o crime, ok? Então, não é sempre que existe, não é sempre que está presente o crime de porte ilegal de arma de fogo. Próximo quadro. Parece, e isso aí é uma coisa que me chama muita atenção, o pensamento jurídico, tudo isso que eu estou falando é coisas banais do direito, todo mundo sabe isso, mas quando se refere a crimes de porte ilegal de arma, não vemos isso em nenhum julgado, não vemos isso num acórdão. O deputado Eduardo Bolsonaro, na última vez que estive em audiência pública, me perguntou especificamente isso. E a jurisprudência a esse assunto? Não existe, não existe. Ninguém pensa. O caso de um policial que prende um CAC é um caso bem interessante. Tá? Por quê? Porque ele está sem autorização, ele não tem uma guia de trânsito para transportar esse produto controlado pelo Exército do local da apreensão até a delegacia. Tá? E, por incrível que pareça, ele está descumprindo o decreto também, porque o decreto, o artigo 65 do decreto 3665 de 2000,
o R-105, diz que produtos controlados pelo Exército não podem transitar dentro do território nacional sem guia de trânsito. Esse policial que prendeu o CAC irregularmente, ele está cometendo crime. Hoje, conforme foi aprovado, esse crime pode ser um crime hediondo se a arma for de calibre restrito. Entenda uma coisa, senhor deputado, nós não somos contra a polícia, bem pelo contrário. Aproximadamente 10% dos associados da nossa entidade são policiais, policiais civis, federais, policiais militares. E nos confraternizamos e trabalhamos juntos e temos um objetivo comum. Nós amamos o país e queremos segurança pública, não queremos a baderna. Okay? Mas também não quero um policial cometendo um crime contra o atirador, que é o que, infelizmente, acontece. Próximo quadro. Pode passar mais um. Pode passar mais um que eu já comentei também. Eu vou falar agora sobre a portaria 28. Eu acho que vai dar. A portaria 28 do COLOG, foi dito pelo general Neiva que ele nasceu nessa comissão aqui, numa audiência pública também. Quando estive presente, o deputado Onyx Lorenzoni estava aqui, discutimos essa questão do porte de armas, o assunto era outro, era o R-105, mas ele viu a nossa explicação a esse respeito e dessa explicação nasceu a discussão que chegou à portaria 28. O artigo 135A da portaria 51 do COLOG foi adicionado com o seguinte texto: fica autorizado o transporte de uma arma de porte do acervo de tiro esportivo, municiada, nos deslocamentos do local de guarda do acervo para os locais de competição e o treinamento. Como membro do Conselho Consultivo do Exército, apresentei um questionamento, um pedido e fundamentei legalmente, pedindo para que essa questão dos deslocamentos saia, por um motivo muito simples, porque isso não está previsto em lei e porque isso não está previsto sequer em decreto. E uma portaria não pode criar obrigação de fazer ou de não fazer. Isso está na nossa Constituição Federal. Da portaria 28 nasceu algumas interpretações bastante absurdas. Tá? Tem um projeto para sustação desse artigo 135A aqui nessa casa. Nós enfrentamos recentemente uma ação popular no Rio Grande do Sul, onde fomos vitoriosos. Um advogado gaúcho pretendia também sustar esse artigo 135A. E vem uma tese, né? Então, o porte de trânsito só pode ser exercido no percurso entre o local de guarda e os locais de competição. E eu já vi casos na internet, a internet é uma coisa espetacular, mas é um fórum aberto, onde cada um pode colocar suas próprias ideias, né? E onde a gente vê pessoas que começam a interpretar lei federal a partir do que foi colocado na portaria. Eu acho irracional isso. É uma inversão. Tá? É uma inversão. A Constituição diz que a gente tem que ter a lei federal. O regulamento será para dar fiel cumprimento na lei. E assim também o caso das portarias e instruções. Mas é interessante que o tipo penal só engloba a lei e o regulamento, não engloba a portaria. Se eu descumprir uma portaria do Exército, vou estar cometendo crime? Não, não tem como, é impossível. O tipo penal não alcança a portaria. Ok? Restrições de local só existem para quem está com porte federal do artigo 10. Isso está no artigo 26 do decreto 5.123. E finalizo essa parte dizendo o seguinte: todas as guias de trânsito, como as guias de trânsito são previstas no R-105, todas são nacionais e têm a mesma vigência do CR. Então, não existe nenhum lugar dentro do Brasil onde um atirador com a sua guia de trânsito esteja cometendo crime. Eu peço licença para estender meu tempo em mais 4 minutos,
para expor um outro ponto que já foi discutido na última audiência pública, mas que é importante, porque afeta esse direito. Pode adiantar até esse ponto. O que é uma arma de fogo? Se a gente for pensar do ponto de vista socrático, tá? Todos nós sabemos o que é uma arma de fogo. Uma criança sabe o que é uma arma de fogo. Só que, curiosamente, a Lei 10.826, de 2003, e os crimes nelas previstos, no direito tem um nome técnico, chama-se norma penal em branco heterogênea. Quer dizer o seguinte, isso. O artigo 23 determinou que o Poder Executivo, sob a orientação do Exército Brasileiro, dirá o que é uma arma de fogo, que nós não temos hoje essa definição legal. Ok? Pode voltar. Serão disciplinados em ato do chefe do Poder Executivo. Isso é um verbo que está colocado para o futuro. Isso revogou a definição existente no R105. Nós não temos definição legal do que é arma de fogo. Não temos definição legal do que é arma de calibre permitido. Não temos definição legal do que é arma de calibre restrito ou proibido. Ok? Finalizo. Hans Kelsen, teórico do direito, ele disse uma vez que, eu vou até ler, assim, por exemplo, sob o regime nacional socialista na Alemanha, certos atos de coerção que, ao tempo em que foram executados, constituíam juridicamente homicídios, foram posteriormente legitimados retroativamente como sanções e as condutas que os determinaram foram posteriormente qualificadas como delitos. Ele explica a retroatividade do direito e do direito penal especificamente, mas o que está na entrelinha aqui é que todos os crimes do período nazista foram cometidos dentro da lei, por incrível que pareça. Tá? O sistema jurídico da época estava compatível com aquilo. A diferença hoje é que os CACs que estão sendo presos ilegalmente estão fora do contexto jurídico. Então, desculpe, deputado, o que está acontecendo é vergonhoso. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor Arnaldo, pelas suas palavras. Quero saudar aqui a presença do deputado Ronaldo Martins, que honra essa comissão com a sua presença. Deputado Eduardo Bolsonaro, da mesma forma. E passo a palavra agora, dando sequência, ao André Luiz Azevedo Lima, presidente da Federação Cearense de Tiro Tático. Vossa Senhoria tem uns 10 minutos, né, dentro da condescendência, para expor da melhor maneira possível a sua posição. Vou tentar resumir o máximo possível, né, que são, na realidade, são mais de 8 anos aí que temos problema dentro do Ceará. Sou atirador desde 2010, né, onde iniciamos o tiro aí dentro aí do tiro prático, tiro esportivo, né, e outras federações aí. E naquela época, em 2010, iniciaram os casos, né, de atiradores presos no meu estado, né, no estado do Ceará. Um amigo, um companheiro de tiro, um outro amigo, um outro companheiro de tiro, e foi aumentando a quantidade cada vez mais. Nessa época, né, a gente se juntou alguns atiradores de alguns clubes e pedimos que os clubes, né, começassem a divulgar, né, essa informação que nós temos o direito de transportar nossas armas ou portar dentro da lei. E foi feito por um clube, o maior do Ceará, né, onde chamou um comandante, um representante da PRE, um da Polícia Federal, tinha também um pessoal da Polícia Civil lá. O que eu vi foi mais, assim, me espantou mais ainda. Dentro deles, né, dentro dos que estavam lá, tinha o comandante da PRE, onde ele falou, né, claramente, né, que é a instrução da Polícia Federal lá do Ceará e da Secretaria de Segurança, que o atirador tinha que andar com a arma parcialmente desmontada em primeiro escalão,
com a munição separada do carregador e longe do carregador. Não era juntinho ali, não. Tinha que estar num canto, no porta-mala, munição lá na frente do carro, sabe? Aí começou esses absurdos e a gente teve a palavra nessa palestra em 2010. E se puder colocar aí, a gente pode botar, se possível, né? Pronto. Mais uma. Deixa eu falar aqui no microfone, tá? Só estou passando aqui. Pode não, dá pra cá, fica mais fácil. Passando essa setinha aí. Certo, certo. Se você quiser falar no preço do microfone. Não, aqui tá bom, tá ótimo. Pode ser. Eu gravei esse vídeo em 2010. Vamos ver se vai abrir, pronto. Pode ampliar aí o som, tem som? Aqui, representando a Polícia Rodoviária Estadual, eu estou na função de planejamento de operações e instrução da nossa tropa da Polícia Rodoviária Estadual. Então essa participação aqui na Sniper é de fundamental importância para que nós pudéssemos levar esse conhecimento, né? A intenção é de mostrar a legislação a todos os policiais militares da PRE, no intuito de cada policial ter ciência das suas competências e não cometer nenhuma ilegalidade. Agora, quero informar aos senhores que o que é nos repassado, tanto pela Polícia Federal como pelo Exército, é de realmente cobrar o que tem aqui no artigo 41, que diz respeito a estar a arma descarregada, desmuniciada e em situação pelo menos de primeiro escalão. Vocês viram aí, isso foi em 2012, para ser mais exato. Isso depois de várias prisões de atiradores. Atiradores com armas carregadas e armas descarregadas. Continuou, sim, continuou as prisões. E foi ano a ano, certo? Com mais prisões. Tentamos fortalecer mais ainda os clubes e federações do meu estado. Mas não houve êxito nesse sentido. Não conseguiam unir os clubes que tinham e as federações. Eles estão preocupados em brigar entre si, né, pelo um federado, do que se unir em prol dos federados. Certo? Esse é o meu pensamento. E eu, juntamente com outros amigos, né, atiradores, criamos a Federação Cearense de Tiro Tático, com o intuito de proteger o CAC do estado do Ceará. Porque se torna horrível o que está acontecendo. O nosso amigo, eu estava vendo ali um rapaz ali que faz parte do meu Facebook, estava vendo ele foi preso, está chamando a atenção, porque ele tinha sido preso, né, por porte ilegal de armas, sendo CAC. Mas eu vou contar uma coisa a vocês. Um batalhão só, tem um policial só, e esse policial sozinho, palavras dele, gravado, numa palestra que eu fiz a todo o batalhão de 120 homens da Polícia PRE do estado do Ceará, ele falou, filmado, gravado, que prendeu 52 atiradores. E que o mesmo iria continuar prendendo até a Polícia Federal dar o porte de arma aos atiradores do estado do Ceará. E cumpriu. Foi mais 52, 53, aí eu contei até 58. E para o meu espanto, o secretário de Segurança, André Costa, nas suas redes sociais, dá os parabéns a ele por mais uma prisão de um atirador. O nome do atirador é Cícero Alexandre, empresário, Maracanaú, tem uma empresa de sacolas, né, plásticos e tudo. Era feriado municipal da cidade dele. Ia ter um treinamento num clube JL na cidade de Eusébio. Fechou as portas, era feriado, ia atirar. Inclusive, tinha até uma declaração que ia participar do curso, do instrutor credenciado pela Polícia Federal. Parou no posto, muito ciente da sua... Está tudo na lei, tudo bonitinho, né? Parou. E chegou o dito policial da PRE, o sargento.
Opa, boa tarde, boa tarde. Eu posso dar uma busca de arma no seu carro? Ué, pode, mas eu estou armado. Eu sou atirador. Ah, é? Sou atirador? É. Poxa, tá bom. Olhou, deu a busca de arma, pegou a arma do cidadão e deu voz de prisão ao cidadão. Como estava a arma? A arma no porta-luva, descarregada, já com medo de acontecer alguma coisa com ele, porque está todo mundo em pânico. Todo mundo. Não importa quem seja. Se for atirador e passar na mão dele, vai ser preso. A arma descarregada, os carregadores no console, ele com a declaração do clube que ia fazer a prática do tiro, não, você está preso. E, para o meu espanto, ainda tem os delegados que aceitam o procedimento. Aí não tem mais o que fazer, né? Já fizemos reuniões com vários deputados, né, dentro do Ceará, vereadores. Já fomos na Secretaria de Segurança 2 vezes, falar com ele. E ele disse, o meu entendimento que a portaria tem vigor, mas não chega para dar a resposta real do caso. A gente transmite tudo. Na primeira, vamos fazer uma cartilha, vamos fazer um banner, mas não é questão de conhecimento só do policial, não. Certo? Não é só isso. Porque eu estava lá na palestra, dei uma palestra para 120 policiais e militares da PRE do Estado do Ceará, e na mesma semana foram presos 2 atiradores pelo pessoal da PRE do Estado do Ceará. E os que estavam na parcela, na palestra. Como é que pode, cara? Tu estava na palestra, eu sei, mas não pode, vocês não podem andar armados. A última reunião que tivemos foi com o Ronaldo, tenente-coronel Ronaldo, comandante da PRE. Eu fui no foco, né? Fui falar com ele. O que está acontecendo? Aí ele me falou o seguinte, esse é o meu entendimento, que é transmitido pelo meu superior, e eu só vou mudá-lo quando ele mudar o entendimento dele. Aí pronto. Então já vi que não tem o que resolver. A questão é de entendimento, não é de informação, certo? Então não tem mais o que fazer. Então a gente está tentando, viemos através da ABAT, procurando os deputados federais para tentar muito amplo, porque dentro do estado do Ceará não há mais o que fazer. Outro relato mesmo é de um atirador da cidade de Sobral. Ele é taxista, né, em viagens para a capital, né, foi parado 2 vezes pelo mesmo sargento. Na primeira vez, ele viu a documentação do sargento, se você passar com arma, você vai preso. Ele, sargento, eu não estou indo ao clube de tiro, eu estou trabalhando, eu não estou transitando com a minha arma, só com a documentação. Tudo bem. Aí ele passou e tudo. Na segunda vez, pegou ele novamente, desmontou o carro do cidadão no meio do nada lá, num povoadozinho próximo à cidade de Sobral, né? Pegou a documentação, não achou nada, ele procurou, mas não achou nada e falou de novo. Se eu lhe pegar com a arma, você vai preso. Sargento, eu estou trabalhando, eu não estou com a arma. Tudo bem. Em viagem ao estado vizinho, né, Rio Grande do Norte, esse atirador participou de um campeonato ali perto da cidade de Açu, do Rio Grande do Norte, perto de Natal. E voltou, fez uma visita a uma família, né, e voltou com a família dele dessa viagem. Filho, uma filha, a esposa, tudo no carro, tinha até um casal de pavão dentro do carro. Coisa de família mesmo. E ele teve um problema com os freios do carro, inclusive procurou várias pessoas na cidade de Mossoró para tentar consertar o problema nos freios. Ele vinha pela BR já com medo de não participar, não andar numa estrada estadual. Certo? Mas mesmo assim o problema foi aumentando. Aí ele pensou, não, eu vou pela CE 257, porque é uma CE nova, tem menos trânsito, vou frear menos, então vou mais seguro com a minha família. Quando passou da cidade de Canindé, poucos metros depois da cidade de Canindé, parou no posto da Polícia Rodoviária Estadual. Quem estava lá? O dito sargento. É você? O senhor está armado? Ele, sargento, eu estou vindo... Não, o senhor está armado? Tá, vai preso. Está preso. Prendeu o rapaz, com a família dentro do carro, com as crianças dentro do carro. Agora vocês me imaginam aí, 10h30 da noite, a esposa dele, com as crianças chorando, um filho meio doente, né? E tudo, ligando para todos os grupos de WhatsApp, chorando, pedindo pelo amor de Deus, porque alguém ajudasse. Eu
né? Peguei, vesti a minha roupa, né? a capa, né? Juntei junto com o nosso advogado do setor jurídico da federação, o doutor Antenor Júnior, e fomos até a cidade de Canindé, 120 quilômetros, em uma chuva que eu não vi há 7 anos no Ceará, não no dia. Passei por uma inundação ali no anel viário, uma coisa horrível. Até chegar na cidade, consegui. Rapaz, o semblante daquela mulher, quando nos viram, é de emocionar. As filhas parando de chorar, o filho parando de chorar também. E eu abri aquele sorrisão, que eu sou bastante alegre, e disse, ó, não se preocupe não, eu vou buscar o seu marido. Entrei na delegacia junto com o doutor Antenor Júnior, e o cara estava dentro da cela, junto com os traficantes, um assassino lá. Entramos, rapaz, vamos entrar aqui, não, o carcereiro, não, tem que esperar o delegado. Não, ninguém vai esperar o delegado. Tira o homem de dentro da cela, vamos botar ele sentado aqui. Tinha um batalhão, tinha uns 4 homens da polícia militar ali. Não, ninguém não vai fugir não, ele vai ficar aqui. Tiramos o homem de dentro da cela, botamos lá. Chamamos, pedimos para chamar o delegado que estava jantando, 2 horas da manhã. Aí ele pegou, chegou e botou a fiança. R$ 1.908. Para um taxista, passando dificuldades lá na cidade de Sobral, no sertão do Ceará. R$ 1.900. Onde eu botei nos grupos para os atiradores daquela cidade me ajudar. De repente chegou um CAC, né, um atirador, vereador. Eu pago. Pois está feito, vamos lá. Eu devolvo o dinheiro ao senhor. Depois eu pago. Aí pagou em dinheiro, ficou em cartório, não entendo bem, ficou em cartório lá. E tiramos o cidadão de lá. Depois fizemos uma vaquinha, pagamos a fiança e tudo, e os processos, e ainda está em tramitação, né? Mas o que eu venho, pessoal, é dizer que estão prendendo, as prisões não são de pessoas, de criminosos. Não é porque o cara está atirando em via pública, não é porque o cara está bebendo. Não é nada disso. É só o trânsito de casa ao clube, ou de casa a uma casa de uma família para ir para o clube. Só isso que está acontecendo. E são centenas de casos. Centenas. Uma coisa totalmente diferente do resto do país. Você escuta falar 1, 2, 3 casos por estado. Mas centenas, 50 casos de um só policial, tem algo errado. E por isso que eu estou aqui pedindo a ajuda de vocês, deputados federais, para mudar essa situação no meu estado. Tá certo? Obrigado, André Luiz Azevedo Lima. Passo a palavra ao senhor Rodrigo Moreira, presidente do Clube de Atiradores, Caçadores e Colecionadores do Distrito Federal. Boa tarde. Queria agradecer aos nobres deputados pelo convite e a abertura para a gente poder discutir um assunto tão polêmico. Rodrigo, te peço 2 segundos. Vamos lá. Saudar o deputado Vitor Valim, Cabo Sabino e o deputado Hugo Leal, que abrilhantam essa sessão. Ok, vamos lá. Sou atirador esportivo, presidente do Clube de Tiro, instrutor de armamento de tiro. Já tenho 12 anos de CR. Já passei por vários momentos do Exército Brasileiro, momentos piores, momentos melhores. E por que defendo com tanto afinco o CAC do nosso clube e o CAC de todo o Brasil? Porque todos os CACs hoje, para ser CAC, eu posso garantir que são pessoas de boa índole. Eu desconheço outra categoria, que seja funcional ou de sindicato, alguma coisa, que você, para adentrar e se inscrever, você tem que apresentar 5 nada consta. Nada consta criminal federal, né, estadual, civil, militar, da Polícia Civil do seu estado. Então, eu posso dizer com garantia que todos os CACs hoje do Brasil são pessoas honestas e de bons costumes, né? Então, por isso que eu tenho tanta segurança de defender os atiradores do Brasil e do meu clube, porque eu sei que são cidadãos ordeiros e não estão lá para fazer bobagem. Mesmo porque sabemos que a política de segurança pública do nosso país hoje, se eu quiser comprar uma arma para cometer um crime, não compensa ir para o clube. É mais caro e mais demorado, né? Então, a gente é melhor comprar no mercado negro. Então, a gente tem sofrido bastante no clube e os CACs eles estão com insegurança jurídica para saber o que pode, o que não pode. Eu tenho um CAC no meu clube que não está indo armado para o stand, está indo com a arma desmuniciada, com medo de ser preso,
Não foi só no Ceará, como você citou. Tivemos diversos casos aqui em Brasília e no restante do Brasil. Nós temos aqui até um CAC que foi preso no Paraná, está acompanhando a audiência aqui com a gente, de forma arbitrária. E tem acontecido muito em Brasília. Então, essa insegurança jurídica que o CAC tem, nos fez, inclusive, contratar um advogado, um escritório de advocacia, que está disponível 24 horas para o sócio do nosso clube, com medo do cara ir para a delegacia. A gente teve casos, igual você falou, o cara voltando com a família do estande aqui em Brasília, ficou na delegacia com esposa, filho. Tivemos CACs vindo de uma competição no Tocantins, passando por Brasília, chegou a ser preso também, 10 horas da noite, com esposa e criança no carro. Por quê? A gente ficou muito aberto a essa questão e todo mundo quer dar uma opinião. O artigo da portaria é muito claro. Fica autorizado o porte de trânsito e ficou claro que é para a defesa do seu acervo. Da sua vida. Da sua vida. Que até então a gente ia para o clube de tiro com 5, 6 armas dentro do carro, nenhuma delas municiadas, porque a gente cumpre a legislação. Então o cara com um pedaço de pau, uma faca, tomava todo o nosso armamento. Então a portaria foi bacana para o atirador. Só que a Secretaria de Segurança Pública dos Estados, alguns agentes não conseguiram entender a significância dessa portaria. E ela fala que ela garante o deslocamento do seu local de guarda para o local de treinamento. Aí fica a dúvida, aonde é o local de treinamento? Eu não tenho uma lista, não tem um site oficial com a lista de estandes de tiro credenciado no país. Eu posso treinar na minha fazenda, uma área privada, se o tiro não sair de lá? Sim. Se sai de lá, não, mas dentro da minha propriedade eu posso treinar. Ah, e o horário? Ué, gente, você treina a hora que você quiser. Se eu quiser fazer um tiro noturno, baixa luminosidade, tem que ser à noite. Né? Ah, e o trajeto? Eu vou para o clube, tenho que ir para o clube e voltar para casa, não posso almoçar na casa da minha mãe? Teve sócio do nosso clube, tem 15 dias, que foi parado numa barreira policial. Não, estou vindo do clube. Ah, não entendo disso direito, vamos para a delegacia. Chegou lá o delegado. Eu quero a prova que você estava no clube. Tivemos que ir lá no clube, pegar a ficha dele assinado e ter entrado. Eu falei para o delegado, e se eu tivesse indo para o clube, minha mulher, a esposa, tivesse telefonado, seu filho está doente, eu estivesse voltando? Eu não sou obrigado a ir para o clube. Eu estava indo, aconteceu qualquer imprevisto. Ir para o clube e voltar. Onde eu deixo esse armamento? Eu deixo para comprar pão. Deixo no carro? Não seria mais arriscado? Ele está no carro e eu estar desarmado dentro da padaria comprando pão? Então, assim, ficou um leque de dúvidas e todos os nossos atiradores ficam numa insegurança jurídica muito grande. Sem saber o que faz, para onde vai. Né? Eu sempre falo para os sócios do clube, o pessoal pergunta, ah, presidente, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso ir para o clube, posso voltar? Eu falei, gente, a gente está numa insegurança, a legislação existe, está todo mundo dentro da lei, e eu falo que bom senso resolve bastante coisa. Então, cara, faz o seu trajeto, não faça besteira. Agora, ser pego no boteco 2 horas da manhã, não adianta ligar para o clube, não adianta ligar para o advogado do clube, você está errado. O que a gente defende, acredito que todos nós aqui nessa comissão, não é super direitos para a CAC. A gente não quer ter direito a mais do que ninguém. A gente quer que um direito da gente seja cumprido conforme está na legislação. Então é isso que a gente defende, é isso que a gente briga. Como lá no Ceará, aqui está todo mundo com muito medo. A gente fez algumas reuniões com o comandante da Polícia Militar aqui de Brasília. O comando da PM está sabendo do caso, está todo mundo ciente da nova portaria. Algumas pontas da tropa ainda não estavam, a gente está tentando conversar, indo em batalhão, conversando nas operações e explicando o que acontece. Só que tem policial que fala, não, leva para a delegacia, pronto, acabou. E tem delegado que autua. O último delegado que eu conversei falou, não, eu vou autuar e se resolve na justiça. E não é tão simples assim. Com um pai de família que nunca foi para uma delegacia, ótimo, o cara vai ser absolvido, não tem problema nenhum. Chega na primeira instância, ele é absolvido. Mas fala isso para um pai de família que nunca foi na delegacia. Isso para o bandido é comum. Ele vai, sai da delegacia, ele não está nem aí. Para um pai de família, como é que ele chega em casa e explica para a esposa e filho que ele foi preso, que ele estava detido na delegacia? Então é muito ruim. Então eu acho que é um assunto que a gente tem que discutir. Uma mudança de cultura, né? Uma mudança de cultura no nosso país. Eu sei que não é fácil, o Estado é totalmente contra a gente possuir arma ou não. Para ter ideia do absurdo, eu como instrutor de armamento e tiro credenciado na Polícia Federal, há alguns anos fui renovar meu porte e foi negado.
Então, eu aplico a prova para o cidadão para saber se ele está apto ou não a portar uma arma de fogo, e a Polícia Federal negou meu porte. Eu tive que entrar na justiça. Quando o delegado da Polícia Federal foi oficiado pelo juiz, ele respondeu que não estava, apesar de na lei garantir o meu porte, ele estava cumprindo a política de desarmamento do país. Eu acredito que um delegado não tem que cumprir política de desarmamento, ele tem que cumprir a legislação vigente no país. Então, assim, foi um absurdo. Eu, como instrutor, tive que entrar na justiça para conseguir meu porte federal de arma de fogo. Então, foi uma situação complicada e a gente tem... Deixa eu só aqui. E a gente tem que... Eu tenho dado orientação, não só para os CACs aqui de Brasília, para todos os CACs do Brasil, que a gente tem que, nesse caso, a gente tem que fazer um boletim de abuso de autoridade. Acho que a gente não pode deixar por menos. Se o cara tiver contra a lei, levar a gente para a delegacia e for de forma abusiva, a gente tem que, assim que o delegado te liberar, não, você está liberado, ok, eu quero fazer um boletim de ocorrência contra abuso de autoridade. Ou se todo cidadão é obrigado a conhecer a lei, imagina um policial. E digo mais, talvez o policial da ponta, o Brasil é tão grande no interior, não conheça, mas o delegado de polícia, né, o delegado de polícia é forma absurda. Então, assim, quando você aciona, a gente teve casos aqui numa cidade perto de Brasília, em Lusiânia, que uma barreira policial sempre parava a CAC. Era rotineiramente CAC ia para a delegacia. Até que um belo dia o CAC foi para a delegacia, foi liberado e falou, não, queria registrar um abuso de autoridade contra o policial. O policial pulou dessa altura, como assim? Vou registrar, eu não devia ter vindo para cá. E registrou. Acabou. Acabou, essa história correu, você passa na barreira, sou CAC, boa noite, vai com Deus. Não, aqui dá problema. Então, assim, a gente também, direito, a gente tem que correr atrás. Então, assim, se foi, eu oriento todo mundo, se foi de forma abusiva, eu acho que tem que sim deixar isso por escrito, tem que fazer o boletim de ocorrência na delegacia, para não deixar por menos. Né? Agradeço a presença aqui, obrigado a todos. Obrigado, Rodrigo. Bom, nós temos agora, nós passamos à fase dos questionamentos, né? O primeiro inscrito, primeiro, senhor deputado Laudívio. Deputado Onyx, só vou pedir uma questão de ordem bem rápida aqui, porque eu estou na marcha dos prefeitos. Pois não que o tema não seja importante, mas eu estou, inclusive, com 4 prefeitos no meu gabinete. Quero só deixar uma sugestão aqui, porque, infelizmente, o meu estado do Ceará está sendo recordista no desrespeito à lei. Eu acho que é uma política equivocada, ideológica, de um governador do PT, de bonificação, de estimular não o cumprimento da lei, apenas uma bonificação. Pela falta de respeito do secretário de Segurança do Estado do Ceará, eu vou dar entrada aqui na Comissão de Segurança, e acho com o apoio de todos, para convocar o secretário de Segurança do Estado do Ceará pelo desrespeito de não ter mandado nenhum representante com essa comissão e com esse poder. Só essa sugestão que quero fazer. Digo a Vossa Excelência que terá meu integral apoio, que creio que de unanimidade da comissão. Bom, feito o registro do deputado Vitor Valim, a quem agradecemos pela presença aqui, passamos a palavra ao deputado Ronaldo Martins, para a sua manifestação. Pois não. Ou questionamentos, né? Pois não, presidente Onyx, senhoras e senhores, senhores deputados, convidados aqui, muito boa tarde. Eu queria fazer aqui 2 perguntas, tanto para o Arnaldo como para o André. Estou de posse aqui da portaria número 28, do Comando Logístico do Exército, que diz o seguinte, no artigo 135A, fica autorizado o transporte de uma arma de porte do acervo de tiro desportivo municiada nos deslocamentos do local de guarda do acervo para os locais de competição ou de treinamento. Foi o que já foi bastante debatido aqui, apresentado pelos oradores inicialmente. Gostaria inicialmente de fazer uma pergunta, depois do que eu já ouvi, inicialmente ao Arnaldo. Arnaldo, quais os estados, as informações que você tem sobre essas prisões que vêm ocorrendo com mais frequência? Por gentileza. Deputado, pois não. Nós vamos seguir a seguinte sistemática e mil perdões, a falha foi minha. Faça as perguntas, já depois eles respondem. Os parlamentares farão todos os seus questionamentos, eles vão anotar e depois eles vão responder coletivamente. Okay. Até porque nós temos uma sessão em andamento. Tudo bem, né, então eu já vou fazer a minha outra pergunta. Então, obrigado, deputado. Pois não, Onyx. Então, essa era a minha primeira pergunta ao Arnaldo, pelo que eu ouvi. Eu sou deputado eleito pelo Ceará. Pelo que eu ouvi, acho que a maior demanda hoje de prisões está ocorrendo no estado do Ceará. Pelo menos foi o que eu pude compreender aqui. Eu ouvi
relato também do presidente aqui do Distrito Federal, né, do Rodrigo, comentou também sobre uma prisão. Mas lá no estado do Ceará, nós temos inclusive um armeiro, o Salles, que tem sempre me informado, sempre quando vem algum atirador apreendido, ele me manda vídeos. De imediato, Onyx, eu enviei para o doutor André o vídeo da apreensão. O doutor André Costa é o secretário de Segurança do estado do Ceará. Enviei o vídeo para o secretário de Segurança daquele atirador que estava sendo preso totalmente legalizado, com a guia de tráfego, autorizado pelo Exército, toda a documentação, inclusive a guia de tráfego, que autoriza, geralmente, o atirador a transportar mais de 400 munições. Então, nosso questionamento é, né, essa legislação, ela é válida para todo o Brasil ou somente para alguns estados? Né? Será que essa legislação não está sendo válida para o estado do Ceará? Esse foi um dos questionamentos que eu perguntei para o secretário de Segurança. Ele me afirmou que havia feito uma reunião com os atiradores, que estava solicitando aos atiradores, até comuniquei já também, perguntei isso ao André, se houve essa solicitação realmente do secretário de Segurança, um folder. O secretário de Segurança se comprometeu de colocar esse folder em todos os batalhões, comunicando aos policiais que o atirador tinha essa autorização baseada na portaria número 28 do Comando Logístico do Exército e que não poderia fazer essas apreensões. Bom, as prisões continuaram ocorrendo, mesmo depois dessa conversa com o secretário de Segurança. A minha outra pergunta vai diretamente ao André Luiz, se ele tem também o número, a quantidade total de atiradores que foram presos, né, lá no estado do Ceará, porque, pelo que eu tenho recebido de vídeos aqui, a coisa realmente fugiu ao controle. Ou essa lei, nós precisamos saber, hoje era fundamental que o secretário de Segurança tivesse vindo ou mandado um representante. Nós precisamos saber se essa lei está sendo reconhecida pelo estado do Ceará e se não está sendo reconhecida, o porquê. Se essa lei, a pergunta que eu deixo também ao Arnaldo, ela é válida para todo o Brasil ou ela foi aprovada especificamente para alguns estados? E por fim, senhor presidente, eu gostaria de pedir, né, ao contrário da solicitação do Vitor, que a comissão possa pedir já por escrito uma explicação da Secretaria de Segurança Pública sobre esses casos de prisão lá no estado do Ceará. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Agora é o deputado Eduardo Bolsonaro. Senhor presidente, eu felicito a todos aqui. Agradeço ao Laudilvo pelo requerimento. Arnaldo, por ter me avisado também da comissão de hoje. Certamente minha assessoria ia me avisar, mas tinha acabado de chegar aqui. Agradeço a gentileza do senhor. A rotina está um pouquinho corrida. Prezados, eu estava aqui fazendo uma busca no Google sobre uma notícia de um atirador de Cubatão, que ficou bem famosa alguns anos atrás, né? Em que ele reagiu a um assalto, conseguiu balear, graças a Deus ele matou um, não dou nota 10 a ele porque ele não matou os dois, um conseguiu fugir, mas ele matou um vagabundo. É o tipo de vagabundo que mata o policial. Se ele me vir com a minha carteira da PF lá, ele vai me matar. Então é menos um para me matar, estendeu a minha vida aqui na terra. Agradeço a esse atirador. E na notícia eu reparei, ele deu a entrevista e ele estava com um tiro de raspão na cabeça, um tiro na perna, e ainda assim ele foi preso no hospital. Porque, segundo o delegado, ele não estaria com a documentação apropriada para carregar aquela arma. Mesmo, prezado Onyx, retornando de um clube de tiro. Eu estou citando um caso, mas é assim, dos mais esdrúxulos, e tem um outro, de um colega meu, Vitor Oliveira, que foi no mesmo sentido, desses aí que o prezado André Luiz citou. Atirador a 800 metros de clube de tiro, está lá o policial prontinho para pegar ele. Porque é um covarde esse policial. Eu não tenho constrangimento nenhum de falar isso. Eu sou o 01 aqui para defender a polícia. Mas gente boa e gente ruim dá em todo lugar. Dá no Congresso, dá na Justiça, dá no empresariado e dá no meio da polícia também. Então eu concordo, prezado Rodrigo, que a gente tem que botar quente nesse tipo de mal profissional. Na minha opinião, é canalha e é covarde, porque ele sabe que o atirador não vai trocar tiro com a polícia. E mais covarde ainda é o governador que dá gratificação ao policial para pegar essa arma. Praticamente uma quadrilha. Então, prezado Ronaldo, desculpa discordar do senhor, ele não está aqui agora, mas eu sou contra pedir um procedimento para explicações por escrito do secretário de Segurança Pública do Ceará. A gente tem que fazer igual eles fazem com a gente, é trazer aqui. Eu quero ver ele sentado aqui para falar para nós por que o policial dele
que são seus subordinados, continuam prendendo atiradores, desrespeitando o Exército, a portaria 28. E eu acho muito engraçado, porque assim, quando fala que tem que andar com a arma desmuniciada, aí o Exército é bacana, tudo bem, a portaria pode fazer. Quando fala exatamente o contrário, que pra gente é óbvio, que país do mundo que o cara vai andar com uma arma desmuniciada? É só se for para morrer. É o único esporte que você vai praticar o seu esporte com risco de vida. E quando vem uma decisão óbvia, e graças a Deus o Exército se posicionou de maneira favorável na portaria 28, começam a ocorrer esses casos. E não é por falta de informação, não. O delegado estuda direito, ele é autoridade, ele recebe um salário melhor do que os outros para ter essa responsabilidade decisória. Ele tem que saber a lei. E mais do que isso, o Exército oficiou, fez reunião com o secretário de Segurança Pública, reiterou o ofício. Eu mesmo, de próprio punho, rascunhei e assinei algumas centenas de ofícios para todas as delegacias de Polícia Civil de São Paulo. Deu uma canseira na mão. Acho que vou pedir ler para o governo do Estado de São Paulo, porque foi aí, 900 e não sei quantas assinaturas. Para tentar cientificar, para dizer, prezado delegado, prezado policial, não tem desculpa em dizer que você não conhece a lei. Eu vou um pouquinho à frente, Onyx, e aqui eu encaminho a minha pergunta aos doutores. Eu assisti um vídeo que eu até postei nas minhas redes, do professor Fabrício Rebelo, em que ele fala que a posse de armas de fogo, ela pode ser facilmente mudada a interpretação do decreto 5.123, e o presidente, numa canetada, porque o decreto é um ato unilateral, ele prevê que o cidadão possa comprar a sua arma de fogo para tê-la em casa ou no trabalho. Queria saber a opinião dos senhores, e os senhores ratificam essa interpretação jurídica do professor Fabrício, e dizer que eu rasgo elogios ao Exército quando tem que ser rasgado, e também critico quando tem que ser criticado. Eu dou parabéns a esse COLOG por ter se posicionado a favor do atirador. Eu acho que o ideal seria nós aqui colocarmos na lei para não haver qualquer tipo de discussão. Assim como eu também fico irritado com o Exército, porque eu estou em processo de importação, foi indeferido a primeira vez, tenho que me adequar ali, é um problema. Eu faço questão de não recorrer à assessoria das Forças Armadas aqui dentro, porque eu tenho certeza que andaria mais rápido o processo, não por ser um privilégio do deputado, mas porque eles são especialistas na área e conseguiriam fazer esse trâmite mais célere. Mas eu faço questão de fazer como civil, para sofrer na pele o que os senhores sofrem. Ir lá na região militar, esperar a senha, não me identificar, se possível vai até com uma camisa polo, uma calça jeans para passar batido, né? Para ver como é que é feito esse tratamento. E eu fico, finalizando, senhor presidente, indignado, porque a gente vai nos Estados Unidos, é de chorar. O Brasil, ele sofre hoje um processo de acadelamento. Eu fui embarcar no aeroporto de São José do Rio Preto ano passado e não fui armado. Então não passei pela PF, estava como civil, normal. A mulher do raio-x, a atendente, na minha mochila tem um chaveiro de alumínio, de um revólver. Ela abriu meu zíper da mochila, botou o chaveiro para dentro e fechou. Aí eu falei, por que você está fazendo isso? Ela falou o seguinte, que não podia nada no aeroporto que remetesse a armas de fogo. Eu tenho a preocupação como deputado de não ser visto aí fora como um cara arrogante. Por vezes eu evito pegar aquela fila preferencial da TAM, da Gol. Eu sou Black, Signature, Ultra Alpha em todas essas companhias aéreas. Mas eu evito por quê? Para o cara não achar que eu sou um deputado arrogante. Mas nesse momento eu não me contive não, presidente. Não fiz escândalo, mas eu falei para ela, me desculpa, mas olha, você vai ter que chamar a Polícia Federal. Qualquer idiota sabe que isso aqui é uma arminha de brinquedo de 5 centímetros de alumínio. Isso aqui não vai ferir ninguém. Mas é prova do quê? Dessa política de acadelamento. Falou em arma nesse país, meu Deus, arma, longe de mim, você é uma pessoa agressiva. Não, não, não. A primeira coisa que a gente pensa quando o assaltante nos rouba é o quê? Queria estar aqui armado para sentar o dedo nesse cara. E é isso que a gente tem que fazer, tem que colocar esses caras pianinho, com medo de nós. E o atirador é um aliado da polícia e das Forças Armadas. Por quê? Porque o atirador treina muito mais do que o policial, é muito mais preparado, é muito mais qualificado. E eu não vejo motivo aqui, senhor presidente, para a gente não colocá-los, pelo menos, com porte de arma para ir treinar o seu esporte.
Então, muito obrigado pela atenção dos senhores. Obrigado, deputado Eduardo. Quero me desculpar com o extraordinário deputado Cabo Sabino, que era autor, eu devia ter passado a palavra direto para Vossa Excelência. Mas como Vossa Excelência é um brilhante parlamentar, eu não tenho nenhuma dúvida de que a palavra está com Vossa Excelência e queremos todos ouvir a sua análise e contribuição, deputado Cabo Sabino. Deputado Onyx Lorenzoni, não se aprende quando se fala, mas quando se escuta. Então, não teve nenhum problema ouvir os meus pares, né? Pelo contrário. Cumprimento Vossa Excelência, que na realidade é o autor número 1 do requerimento, eu sou coautor, com muita alegria. Parabenizo meus antecessores que já usaram a palavra, os companheiros aí, CACs, que representam suas associações, federações, casas de tiro, clubes. Eu acredito que a convocação do secretário de Segurança do Estado do Ceará seja a metodologia mais correta para essa casa, para que possamos saber dele, ouvir dele, quais são os pensamentos, o porquê não tomar as decisões ou as atitudes corretas dentro daquilo que a portaria 135A de 2017 nos traz, e também podermos ouvir o outro lado. Eu acho que até uma questão de coerência, você emite juízos de valores quando você escuta os dois lados, não é? E que o ideal também, né, seria ter alguém, inclusive representando a Polícia Rodoviária Estadual, batalhão que eu pertenço, no estado do Ceará. Né? Não tenho aqui a legitimidade nem a autorização para representá-la aqui nesse momento, porque a minha autorização é para representar o todo e não mais só o batalhão da PRE, mas eu tenho um carinho e um respeito muito grande por aquele local, porque lá passei 20 anos, trabalhando no dia a dia, né? Apesar de não me recordar de ter feito a prisão de nenhum CAC nesses 20 anos. E talvez quando na ativa nós tivemos acho que mais de 35 elogios na ficha, e não era por doação de sangue, era por bons serviços prestados, né? Mas nós prendíamos vagabundos, nós prendíamos bandidos. Eu acredito que a lei que beneficia o policial para apreensão de armas, ela é benéfica. Agora, se utilizar de uma lei para prender cidadão de bem que está amparado por outra lei, e aí para o uso pessoal da interpretação naquele momento para benefício próprio, é que deve sofrer a sanção, né? Então, isso tem que ser bem arguído. E outro ponto também, essa questão desse deslocamento, é que a portaria também ela diz um trajeto imaginário, mas diz, quer queiramos ou não. Então, aquilo que também, se estiver muito longe desse trajeto, não tem como o policial também, chegar e abolir isso, não tem como. E aí, por isso que eu digo que tem que ver os dois lados, né? Mas no Ceará não é difícil saber os trajetos que se vai, até porque os clubes, eles estão, se não falo bem, nós temos 3 ou 4, principalmente da região metropolitana, um dentro da capital, né? Que a rota não é tão difícil de saber. Porque quem vai de Calcaia, se for para o Snipe, o cara pode ir por dentro da cidade ou pode ir pelo quarto anel viário. E não tem como o cara dizer que o cara não está indo, não é? Porque tem N opções para ele ir. O cara não pode dizer que o cara não está indo para o clube de tiro, né? E se o cara vai para dentro da cidade também, ele tem várias opções dele ir. E aí o cara não pode obrigar que o atirador ele saia de casa já com o GPS traçado e aí diga que ele mudou de rota. Porque aí só se tivesse a rota dizendo quilômetro a quilômetro, rua a rua que ele tinha que ir, né? E isso não tem. Então não tem como o cara também vir dizer que o cara não vinha dentro dessa rota. Então são situações que têm que ser bem explicadas. E o secretário de Segurança é a pessoa mais ideal. Responde pela segurança pública do Estado
Inclusive, o meu coordenador jurídico, que era meu chefe de gabinete, já mediou uma reunião lá entre os clubes de tiro, os CACs e o próprio secretário. Nós tivemos, eu não tive presente, mas ele estava lá me representando, exatamente com essa preocupação, porque essa portaria, deputado Onyx Lorenzoni e meu amigo Eduardo Bolsonaro, ela só saiu por causa da pressão da Frente Parlamentar da Segurança Pública. Não é que quando chegamos aqui, e desde 2015, com o Fraga à frente, que é um defensor também dos CACs, e não está aqui nesse momento, quero fazer esse registro, porque estão outra reunião na presidência tratando exatamente de possíveis mudanças no 3722, né, que vai trazer aí um ganho real para os CACs e para toda a população brasileira, em 4 pontos que está sendo discutido lá, mas como autor do requerimento eu não poderia faltar aqui a essa sessão. Então, é uma luta desse parlamento, já essa portaria. E o parlamento ele tem sim que zelar pelo cumprimento dela. Agora, eu vou apenas complementar a frase do Eduardo Bolsonaro, que como existe pessoas que não são de bens, tanto no parlamento, quanto no judiciário, quanto na polícia, existe também nos CACs. E é importante que se diga isso, para não ter uma ideia que apenas está um lado está apanhando, né? Então, existem pessoas de bem e de mal em qualquer lugar. Agora, não tem como se conceber que um policial rodoviário prenda 58 CACs e eu quero saber o histórico de prisão dele de assaltantes, de contrabandistas. Aí nós temos que saber também, não é? Se ele é tão bom desse outro lado, né? Porque é muito fácil o cara identificar um CAC e dizer assim, opa, está aqui mais uma gratificação, né? Fácil, facinho, né? Entendeu? Então, se deixar continuar dessa forma, daqui um dia vai ter companhia específica para fiscalizar só os CAC, né? Entendeu? Daqui um dia vai criar uma só para fiscalizar os CACs, atiradores. E se a moda pega, vai para o Brasil inteiro. Então, tem que fazer isso com antecedência, né, para que isso realmente veja, tenha, se precisa, se não quer deixar algum tipo de nenhum tipo de subjetividade, que o secretário de Segurança Pública faça uma portaria no próprio Estado, certo? Dizendo aquilo como deve ser tratado. Agora, nós também não podemos atribuir toda a responsabilidade ao policial rodoviário estadual do Ceará, quando ele leva para o delegado, que é a autoridade policial, e tem o poder e a discricionariedade de fazer ou não flagrante. Porque lá ele pode aceitar ou não. Ele pode muito bem dizer que aquilo ali está amparado por lei. Agora, o de se estranhar é o motivo de todas essas condições terem sido tornadas flagrantes. Né? Por que de se aceitar que uma condição que não é legal? Quantas das vezes, Eduardo, e você sabe disso, que você é agente, né, e eu como policial militar que sou, quantas das vezes nós levamos a ocorrência para o delegado e ele simplesmente disse que não cabe o flagrante? Quantas das vezes, né, situações que nós já tivemos, por exemplo, de tirar da delegacia civil e ir lá na Polícia Federal e pedir ajuda do delegado da Federal para ele poder fazer e ele fazer, porque o cara da Polícia Civil não quer fazer, entendeu? Situações que nós não entendemos. Então, tem que deixar isso muito claro, acabar com isso, ser bem explicada essa situação, para que não fique o Estado do Ceará o Estado que seja inimigo dos caçadores, atiradores e colecionadores. Nós podemos isso, além de ferir um direito. Nós não podemos aceitar de maneira nenhuma que aqueles que são, principalmente, os fiscais da lei, que são os policiais, que sejam o primeiro a estar ferindo essa lei, quebrando essa lei. Então, nós temos, da minha parte, vocês têm os CACs, tem aqueles que estão dentro da lei, que são corretos, tem todo o meu inteiro apoio. Todo mundo sabe aqui que, se o Eduardo é o 01 aqui na segurança, eu sou o 01 antes do 01, né? Então, nós estamos tudo dentro daqui do rol do 01 aqui, que defende a segurança pública, mas eu não defendo bandido. Eu não defendo o erro.
né? Um erro qualquer um, o deputado Onyx Lorenzoni, pode cometer. Todo cidadão é passivo desse sentimento e da falha. Agora, 58 vezes não dá para aceitar. Obrigado. Obrigado. Presidente, só para pedir um registro. Claro. O caso do atirador Vitor Oliveira, que eu citei, após essa prisão arbitrária dele, que ele também ficou na prisão com os vagabundos, ele se mudou para os Estados Unidos. Conseguiu o habeas corpus, se mudou para os Estados Unidos. E, além disso, só para deixar registrado também, presidente, a gente fala muito na portaria 28, mas o artigo 6º, inciso 9º, do própria lei 10.826, já garante aos atiradores o porte. Perfeito? Só para deixar isso registrado. Independe de regulamentação. É igual a greve. Está na lei, o pessoal faz greve, mesmo sem regulamentação. Bom, eu tenho aqui um conjunto de perguntas que os internautas mandaram para assistir. A audiência está alta, tá? Eu vou filtrar aqui, né? Eu vou filtrar aqui algumas, porque não podemos fazer todas, por causa do problema do tempo. Queria que os 3 debatedores aqui pudessem anotar aquelas, né? E depois cada um terá em torno de 4 a 5 minutos para responder todas as perguntas ou colocações que foram feitas pelos parlamentares e pelos internautas. Então, o Antônio Uchoa pergunta, e o deputado Eduardo Bolsonaro acabou de responder, né? Senhores deputados federais, o que está faltando para o devido regulamento da autorização de porte de arma de fogo para atiradores desportivos, conforme já previsto na Lei 10.826 e no Decreto 523? Né? Ele faz esse questionamento. O Antenor Júnior, na mesma linha, diz que a Lei 10.826, no artigo 6º, inciso 9º, deixa claro a excepcionalidade do CAC ao porte, uma vez cumpridas as condições objetivas. Sobre esta ótica, podemos considerar que os entendimentos encontraram não passam de mera filosofia desarmamentista, em que os senhores podem nos ajudar a mudar tal situação. É a mesma colocação que foi feita aqui. Ellison Marques, infelizmente, tem se tornado comum cidadão pai de família, pagador de impostos, com todas as suas obrigações em dia e documentações em dia, ser humilhado perante as controversas informações de seus direitos. Só para ressaltar, ser conduzido uma delegacia para um pai de família e um homem de bem é sim uma humilhação. Richelle Costa, sou CAC, constantemente ao passar por alguma abordagem policial, noto despreparo na abordagem. Muitas vezes falo de forma clara e convicta que o agente militar pergunta se sou advogado. Me sinto no dever de perguntar qual o motivo do preconceito para com os CACs. Mateus de Silva, uma pessoa tem o seu devido CR, se desloca para ir ao clube de tiro. Trajeto de sua residência ao clube de tiro. Se porventura tem uma blitz, é um problema crítico. Vários CACs estão sendo presos ilegalmente. Sabemos que todo atirador desportivo tem, por lei, o porte de arma conforme a Lei 10.826, como já citado aqui. Então, na ordem das apresentações, eu passo a palavra ao Dr. Arnaldo Haddaz, só fazendo uma referência importante à Frente Parlamentar de Segurança, que o deputado Sabino, todos os deputados aqui nós somos membros, de que nesse momento está se desenrolando uma reunião com representantes da nossa frente, com o presidente da Câmara, porque nós queremos revisar pontos do famigerado Estatuto de Desarmamento, até porque a tal discricionariedade é justamente uma das razões de tudo isso que nós estamos vendo no Brasil. Então, há uma briga, nesse momento, lá na presidente da Câmara, onde a frente pretende, pelo menos, rever este ponto, né? Existem outros 3, que não vou me alongar aqui, mas esse seria vital, ou seja, o cidadão, cumprindo as exigências, tem que ter um direito garantido. Aliás, a lei tem que ser assim, né? O resto é o Estado e o governo federal garantindo a bandidagem, que o cidadão de bem não tem como se proteger. E nem o Estado do planeta tem direito a fazer o que faz conosco hoje no Brasil. Então, essa é a luta da frente. Que bom que o deputado Sabino lembrou. E isso é que está se desenrolando nesse momento. E vamos todos orar a Deus aí que a gente consiga até a chance de botar no plenário para votar e acabar com a discricionariedade, transformando o direito em um direito. Chega a ser algo até risível, né? Mas é a luta que nós estamos no presente momento. Passo a palavra ao deputado, ao presidente Arnaldo Haddaz. Bom, capacidade e conhecimento não faltaria. Foi.
Sério, eu acompanho o trabalho dos deputados aqui nessa casa e não tenho inveja, não. Nós todos aqui precisamos, primeiramente, parabenizar o delegado-geral de Polícia Federal pela circular que ele emitiu, dizendo que o CAC, exercendo o direito da portaria 28, não comete crime. Tá? Isso é brilhante. Isso é essencial para o exercício do direito. Eu sou um viajante contínuo. Eu viajo, já encontrei com o deputado, já nos cruzamos em aeroportos por aí. E a minha ENIA, o registro da minha arma começa com ENA, então é a minha ENIA, a minha .40 MD6. Eu não vivo sem ela, é um caso de paixão muito antigo. E como eu sou presidente de uma entidade de tiro nacional, me desloco frequentemente com a minha arma. E como que eu faço? Eu vou até o aeroporto, minha arma municiada e na cintura, me apresento na companhia aérea, código azul, vou até a unidade da Polícia Federal, desmunicio minha arma na caixa de areia, apresento essa arma para a conferência da Polícia Federal, essa arma embalada, e no aeroporto destino eu recebo essa arma, municio na caixa de areia, coloco no coldre, e é assim que eu ando com a minha arma, ok? Porque senão também não existiria motivo para estar com uma arma de fogo. A arma municiada é a arma. A arma desmuniciada não é a arma. Quais os estádios com mais frequência? Assustadoramente, 95% ou 96% das prisões de CACs que eu tenho notícia como presidente da associação acontecem no Ceará. Se a regra é válida para todos os estados, é uma lei federal, todos nós temos obrigação de cumprir. Tá? Como descobrimos recentemente, ninguém está isento da lei. Ok? Sobre o caso de Cubatão, deputado Eduardo Bolsonaro, a esposa do CAC foi presa. Por quê? Porque o CAC estava ferido, estava sangrando, precisava ir para um pronto-socorro, e ele decidiu não ir com a arma de fogo, entregou para a arma ser guardada dentro de casa. O delegado deu voz de prisão por ocultação da arma de fogo no endereço do CAC, o absurdo. Sobre os policiais, sobre a ação dos policiais, os policiais são forças auxiliares do Exército Brasileiro, está assim na Constituição Federal. Significa que as forças auxiliares existem sob controle e sob ordem primeira do Exército Brasileiro, ok? E mais, o R-105 diz que as polícias são entidades auxiliares das fiscalizações de produtos controlados. Nenhum policial tem direito de exercer essa fiscalização violando ordens do Exército Brasileiro, ok? E, deputado Eduardo, sobre alterações necessárias, muito urgentes, no decreto 5.123 de 2004, estive eu e o doutor Adão Paiani, na última vez que eu estive em Brasília, nos reunimos e já redigimos o pacote que está nas mãos do deputado Rodrigo Faria. É isso? Garcia. Deputado Rodrigo Garcia, líder do Democratas. Então, na medida do possível, o que esteve ao nosso alcance, já estamos fazendo. Em 2019, a gente encurta esse caminho e manda direto para o presidente. Maravilha. O meu voto está garantido. Agora, a palavra ao André Luiz Lima. Lá no Ceará, eu sou muito conhecido como André Azevedo, né? Mas vamos lá. No caso do Shoa, né, do atirador Uchoa, que ele é CAC desde 86, se eu não me engano. O CR dele é 200, é 104, só para você ter ideia. É muito antigo. Ele foi preso, né, ele estava passando numa rodovia, foi preso pelos policiais, né, da Ronda do Quarteirão. Ele estava com a .40 na cintura, carregada. Chegando na delegacia, ele teve a feliz ideia de ligar para o advogado da Federação Cearense de Tiro Tático, o doutor Antenor Júnior, que de prontidão vestiu o paletó e foi para a delegacia. Chegando lá,
conversou com a delegada, né? Fez a parte dele, mostrou que realmente o show estava na lei, com a arma carregada e tudo, sem nenhum problema, certo? E ela simplesmente o liberou, com a arma carregada e na cintura. Nós, da Federação Cearense de Tiro Tático, certo? Estavam prontos para dar voz de prisão aos policiais militares. Não fizemos por um único motivo. Se tratava de 3 policiais que tinham acabado de entrar na Polícia Militar. 3 policiais novatos, que foi mandado pelo seu oficial a fazer a prisão do atirador. Mas por esse único motivo não foi dado voz de prisão por abuso de poder e porte ilegal de arma. Nós da Federação, vou repetir, da Federação Cearense de Tiro Tático, estamos prontos para dar voz de prisão a policiais nesse caso de abuso de poder. Certo? No caso da reunião com o André Costa, juntamente com o nosso cabo Sabino, né, deputado federal, foi acertado com o secretário de Segurança folders e banners para colocar em todas as delegacias do estado do Ceará, que seria feito pela federação juntamente com atiradores, né, com a parte de capital de atiradores. Nada de fundo do governo, simplesmente todo o dinheiro vindo de atiradores. Certo? Fizemos o material já está feito há muito tempo, e após isso ele cortou todas as comunicações dos atiradores com a Secretaria de Segurança. Não houve mais resposta nem autorização. Houve uma segunda reunião com o secretário de Segurança, porque ele, em rede social, parabenizou a prisão de um atirador e chamou muita atenção, e houve a segunda reunião, onde falamos novamente dos folders e dos banners para as delegacias, mas até o presente data também não houve autorização para fazê-los. Então, ele não autorizou, nem verbalmente, nem por escrito, essa distribuição que era vinda de todos os atiradores do estado do Ceará. Números de CAC. Dentro da nossa parte jurídica da federação, já tem alguns ofícios dentro da Secretaria de Segurança e dentro da Delegacia Geral, para ter números, para me surpreender mais ainda, né, para ter números. Só que ainda não tivemos as respostas do dito ofício. Né, não deu nenhuma resposta. Então, vai ficar difícil dizer números exatos da quantidade de atiradores presos. Sim, em palestra também, só para você frisar bem a questão, em palestra para a PRE do estado do Ceará, para 120 policiais militares, onde estava o seu comandante, o seu subcomandante, né, o subcomandante Major Holanda. O que acontece? Um policial do próprio batalhão da PRE falou: rapaz, e se acontecer de um atirador intervir para salvar a minha vida? O policial falando. O que é que eu faço? Perguntou aos comandantes. Prenda ele. Vocês entenderam? Um policial da PRE perguntou, né, dentro da nossa palestra, que tinha 120 policiais da PRE, se um atirador intervir em um assalto ou uma tentativa de homicídio de um policial, dele, que fosse ele, no caso, o policial, o que ele deveria fazer com o atirador? A resposta foi: prenda. Depois fica surpreso quando fala que a mulher de direitos humanos fala que o policial só pode reagir depois de ser alvejado. Absurdo, absurdo. Nós, atiradores da federação, treinamos com policiais civis, militares, federais, somos co-irmãos, a gente não tem nenhum problema com a polícia, de forma alguma, e muito pelo contrário. Agora, a gente não pode deixar de correr, de procurar um direito que já está na lei e em uma portaria, em um decreto. É impossível. O que está acontecendo no Estado passa da razão. E a quantidade de clubes no estado do Ceará está chegando a 20 clubes de tiro. 20 clubes em todo o estado. E quando a portaria fala lugar de treino, ela não fala clube. Porque simplesmente eu convido as pessoas para ir até minha sede, para a gente desmontar a arma ou fazer recarga. Estudo de recarga. Então não diz clube de tiro. Né? Foi um trabalho feito aí pela ABAT, para não especificar essa palavra clube, já para não ter problema, mas mesmo assim ainda continua com problema.
E outra coisa, o trabalho da Federação Cearense, dentro dos juizados, ali, próximo ali os promotores, você não sabe os absurdos. Promotor confundir guia de trânsito da Polícia Federal, quando você compra uma arma, quando você compra uma arma pela Polícia Federal, você recebe uma guia, e essa guia está expressa dizendo para você andar com a arma descarregada, com a munição separada, até a sua residência. A função dessa guia é essa. Se confundindo com a guia do atirador esportivo, dizendo que não, ele tinha que estar com a arma descarregada e por isso foi preso. E esse atirador que eu fui testemunha na cidade de Aracati, infelizmente também preso pela PRE, certo? Preso pela PRE, serviço de testemunha, ele era patrocinado pela prefeitura do estado, a prefeitura da cidade, viu? Só para vocês. Obrigado, André Azevedo. Agora eu corrigi o nome. Rodrigo Moreira. Vamos lá. Sobre a quantidade de prisão de CACs, acredito que seja o estado do Ceará mesmo, que tem o campeão. Né? Mas quero deixar registrado que a gente tem muito caso de CACs presos que ninguém fica sabendo. Nem mesmo o presidente do clube. O cara fica tão envergonhado que não comunica a ninguém. Passa um tempo, pede filiação do clube e nem conta, achando que ele estava errado e ele que deixou algum furo e a culpa foi dele por ter sido preso. Então quero deixar registrado. Sobre o que o deputado Eduardo Bolsonaro falou da prisão de CACs, o caso do Vitor Oliveira foi um dos primeiros casos de CAC preso depois da nova portaria. Tive com o Vitor aqui em Brasília, fomos recebidos pelo general Neiva, lá no DFPC, que pediu desculpa pessoalmente pelo ocorrido com o Vitor Oliveira. Então foi um caso que deu bastante repercussão. Imaginava que depois daquilo ia diminuir, porque a gente tem hoje os meios sociais, né, o Facebook, a internet, que divulga muito. O deputado Eduardo, todo o CAC que é preso, ele divulga. A gente tem aqui a atiradora Jaqueline, que tem a página Armadas, que foi preso, ela divulga. Então, espalhou bastante. E a gente achou que depois desse fato que teve notícia no Brasil todo, iria diminuir e não diminuiu. E sobre a explanação do Cabo Sabino, do deputado Cabo Sabino, achei bacana. O que me preocupa é a questão do trajeto. O que acontece? Muito provavelmente, depois da nossa reunião aqui, do nosso debate, eu vou tomar um café com o amigo André, ele vai me convidar para tirar no Ceará. Com certeza. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu carro e vou de carro. Quantos estados e quantas cidades eu vou cortar para tirar no clube dele lá no Ceará, daqui de Brasília? Ou vice-versa, ele está vindo de carro, se a gente quiser ir passeando com a família. 2.200 quilômetros. Imagina o tamanho do trajeto, que cidades e estados a gente tem que passar. E como é que eu vou falar? Vou atirar no Ceará, o policial vai olhar para mim, e agora? O que eu faço? Eu estou indo para o Ceará e estou indo atirar mesmo, a convite do presidente da federação. Então a questão do trajeto complica, porque a nossa guia de tráfego é nacional. Como a minha guia é nacional, eu posso atirar em qualquer lugar no Brasil inteiro. Então a questão da guia de tráfego do trajeto complica a gente. E a questão da compra de arma, da autorização da compra de arma no decreto, eu acho que a gente tem que lutar por ela, mas eu acredito que não podemos deixar de lado e não podemos deixar de falar, principalmente no 3722, sobre o porte. Não só do atirador. Eu acho que o cidadão empresário, pai de família, que não queira ser atirador, também tem o direito de portar sua arma para se defender. Porque, mal ou bem, tendo dificuldades ou não, a compra a gente já tem. É uma burocracia soviética para conseguir, mas já temos. Né? Então a compra tem que ser garantido o direito, mas não podemos deixar de lado o porte. A gente não pode esquecer, como garantiu, mudou a lei, facilitou a compra, deixar debaixo dos panos o porte. A gente tem que falar de porte. Se a gente não conseguir ter avanços em torno disso, em torno do porte de arma, que alguns membros alguns deputados, alguns atiradores não querem falar do porte, né? Não dá muita mídia, não dá muito ibope falar do porte, mas foi como o deputado Peninha falou uma vez na sua rede social, hoje o cidadão com direito à compra da arma e sem o porte, ele está em prisão domiciliar. Ele não pode sair de casa porque ele só pode se defender em casa. Então acredito que o porte a gente nunca pode deixar ele de fora da pauta dos nossos debates. Obrigado, deputado. Agradeço a intervenção do Rodrigo. Eu queria trazer aqui uma informação. Permita eu fazer só uma... Claro, aqui. Deputado Cabo Sabino. Eu gostaria, que nós citamos, foi 58 CACs presos,
eu gostaria de pedir a relação desses CACs. Né? Já que nós estamos falando de número e o secretário deverá ser convocado, acredito eu, então seria importante a gente poder ter esses números, isso materializado, para a gente poder, exatamente no dia, arguir com mais precisão essa questão do secretário. Não só 58, falou 58 de um só policial, né? Mas de todos que tem lá, e principalmente desse policial, o nome dos condutores, porque aí fica mais fácil a gente poder ter algo aqui, principalmente formal, para a gente questionar essa situação. Bom, eu quero tentar aqui fazer uma síntese e dar um encaminhamento na nossa reunião. Então, primeiro aspecto, né, que eu quero falar aqui para a Federação Cearense de Tiro Tático. O pedido de informação feito ao secretário de Segurança do Ceará, pela Lei de Acesso à Informação, que nós votamos aqui nessa casa, ele tem 15 dias para responder, podendo prorrogar por mais 10 dias, justificadamente. Se isso não for cumprido, quando fechar o 26º dia, é crime de responsabilidade. Tem que entrar com uma ação de crime de responsabilidade, porque ele perde cargo e função. Ok? Acho que a gente tem que começar a tratar as coisas como tem que ser. Eu queria dizer o seguinte, aqui tem que prestar uma informação, até para as pessoas que estão nos assistindo. As comissões permanentes da Casa, como a Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, não têm, pela legislação, a condição de convocar um secretário de Estado. Nós temos poder para convocar um ministro de Estado. É muito curiosa a nossa legislação, né? Que nós vamos ter que arrumar isso, né? Mas nós podemos convocar um ministro. Posso dar um exemplo aqui, distante da nossa área. Nós podemos convocar o ministro da Previdência, mas não podemos convocar o presidente do INSS, só para a gente ter uma ideia, né? Que isso precisa ser arrumado. Da mesma maneira, o secretário de Estado. Então, o secretário de Estado do Ceará vai ser novamente convidado. E eu espero que ele possa vir. Pois não, deputado Ronaldo? Eu acabei de falar agora aqui com o secretário de Segurança lá do Estado, o André Costa, do Ceará, em virtude da grande violência que está acontecendo lá, ele não pôde vir. Ele havia solicitado a uma delegada, a informação que ele me enviou aqui, doutora Adriana Arruda, delegada da Polícia Civil, e ela recebeu a informação que poderia assistir por videoconferência, segundo a informação que ele me mandou aqui. Mas ele está dizendo que a gente pode marcar uma data, que ele virá pessoalmente o dia que a gente marcar aqui a comissão. Ótimo. Então, o caminhamento que eu quero tirar aqui, e faço o convite ao deputado Ronaldo, ao deputado Capo Sabino, ao deputado Laudive e ao deputado Eduardo Bolsonaro, para que a gente apresente na próxima sessão da Comissão de Segurança um requerimento de audiência pública, trazendo aqui o comando do CFPC, comando do COLOG, a Polícia Federal, o Ministério Público e o secretário de Segurança do Ceará. Para quê? Porque aí, nesta discussão, nós vamos tratar de maneira objetiva de a que legislação se refere, né, a posição com que está hoje sendo adotada no Estado do Ceará e, lamentavelmente, em outros estados da Federação. Então, se todos concordam, peço que o doutor Adão Paiani, que tem nos ajudado nesse processo, redija, então, essa audiência pública, onde o COLOG, o CFPC, a Polícia Federal, uma representação que pode ser até da PGR, eu acho que talvez seja até mais adequado, porque aí sai a orientação para o Ministério Público do Brasil todo, e este secretário de Segurança, para que a gente faça um debate franco, aberto, à luz da legislação. Por que eu digo isso? Porque nós vamos propor aqui, a Frente Parlamentar de Segurança, a Comissão de Segurança da Câmara, tanto ao Exército Brasileiro, para ficar mais fácil a compreensão, de que altere esse artigo 135A da Portaria 51. Por exemplo, ficaria uma redação tipo assim, ó, fica autorizado o transporte de uma arma de porte do acervo de tiro esportivo municiado, ponto. Não tem mais deslocamento, local de acervo, competição ou treinamento. Ou seja, passa a ser algo reto,
sem interpretações possíveis, um direito garantido a todos os CACs do Brasil, e desta forma nós resolvemos essa possibilidade. Eu tenho certeza que o Exército Brasileiro será sensível a esse apelo que a Frente Parlamentar de Segurança, a Comissão de Segurança da Câmara vai fazer, porque isso soluciona o problema. Porque, como foi muito bem dito aqui, é inadmissível que alguém que vá para uma competição ou vá para o seu clube treinar com armas desmuniciadas, como disse o doutor Arnaldo. Arma desmuniciada não é arma. Então, nós não podemos mandar um cidadão ou uma cidadã brasileira para o sacrifício como cordeiro. Né? E eu digo sempre, tem uma expressão no meu estado, né? Matar ovelha é fácil, porque ela morre quietinha. Agora, matar porco ninguém quer, porque ele abre um gritedo que não há quem aguente. Então, o que está nos sobrando é lutar como porco pela vida, não tem outro jeito. Porque, lamentavelmente, o governo brasileiro hoje, e isso desde a edição do Estatuto do Desarmamento, nós tivemos um referendo que o Brasil gastou milhões de reais, a população brasileira disse que queria manter um direito, e os sucessivos governos, desde 2005, insistem em nos oferecer como ovelha para o abate. Eu amanhã estarei, na hora do embarque para o Rio Grande, da mesma forma que o amigo Arnaldo. A minha arma vai estar na cintura, minha pistola vai estar municiada, eu vou lá na Polícia Federal, vou desmuniciar, e na saída do aeroporto, lá no Rio Grande, eu vou pegar minha arma de novo e botar aqui. Porque eu fiz uma escolha na vida que eu tenho reafirmado aqui sempre. Podem tentar entrar na minha casa. Agora, se entrar, vai morrer primeiro que eu, não tem nenhuma dúvida. Porque na minha família ninguém vai tocar. Então, eu acho que isso é um direito que todo cidadão tem e que ninguém pode tirar. O Estado brasileiro não pode continuar procedendo do jeito que está. Eu tenho certeza, confio no Exército Brasileiro, tenho certeza que os bons ouvidos do Exército Brasileiro irá ecoar esse apelo que nós vamos fazer em nome de todos os CACs no Brasil para acabar de vez por todas com esta situação. Se todos concordarem com esse encaminhamento, eu consulto os parlamentares, se concordam com esse encaminhamento, será assinado por todos nós esse requerimento. Não temos data ainda não, né, presidente? Não, Data, aí qual é o problema? Primeiro, é porque aí nós temos que seguir a questão regimental para informar todas as pessoas. Nós temos que primeiro aprovar o requerimento aqui, depois o presidente, junto com o secretário Benfica, define uma data, nós convidamos as pessoas e aí nós vamos fazer a audiência. Eu queria só sugerir aqui, senhor presidente, Pois não, o deputado Sabino,